vós o coração de pedra e porei em vós um coração de carne. Dar-vos-ei espírito novo e farei com que andeis nos meus estatutos. Então, quando Jesus Cristo vem, cumpre o sacrifício perfeito na cruz. Então Deus pode cumprir essa promessa de Ezequiel 36 e dar a todo aquele que crê um coração novo, uma coisa nova dentro de cada um de nós. E todo aquele que nasceu de novo tem um coração novo. Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus, né? A coisa mais linda, eu não entendia isso. Mas quando encontrei Jesus, eu vi que tudo mudou. Ainda na carne, cheio de fraquezas. Mas lá dentro, uma coisa nova brotou, um ser novo, um coração novo. Isso é a coisa mais linda que pode acontecer. Às vezes a gente pensa assim, a pessoa estava curada, a pessoa estava dentro e foi curada, recebeu um milagre. Oh, que lindo! Mas o milagre mais extraordinário é quando alguém nasce por dentro. Nasce de novo e é dado a ele um coração novo, né? Fala assim, amém. Então vamos à palavra desta noite. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 1. Então agora a tua mente, ela está sob o teu controle. Então não vai ficar displicente, olhando para um lado, para o outro. Porque a mente é importante para a palavra passar para o seu coração. Se a mente está desligada, você também está desligado. Então Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Nós vamos ler isso. É algo que falamos sempre. E sempre vamos continuar falando, né? Todos acharam Romanos 1, 16 e 17. Então olha o que Paulo está dizendo. Posso ler? Ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. E agora ele mostra o que é o Evangelho. Ele fala assim, porque é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação daquele que crê. Que crê em quê? No Evangelho. Primeiro do judeu e também do grego. Agora ele mostra o que eu encontro no Evangelho. Visto que a justiça de Deus não é a justiça humana, de homem. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Agora ele mostra uma fé crescente, uma fé que vai progredindo. Ele fala assim, de fé em fé. E agora ele mostra uma coisa extraordinária, que nós precisamos entender. Como está escrito, aí ele cita Abacuque 2,4, ele fala assim, o justo ele vai viver, não pela fé dos outros, não pela fé de terceiros, mas o justo vai viver pela sua própria fé. Vamos orar. Deus querido, estamos diante de uma grande declaração feita no universo, Senhor, através da revelação do Evangelho para o apóstolo Paulo. E precisamos muito ter clareza sobre isso, que é o Evangelho. Assim, abra o nosso entendimento, nos ajude, nos dê aquela graça para falar, para ouvir, aquela dependência do Teu Espírito Santo que fique vivo, tudo vivo, Senhor. Não é uma aventura falar aqui, estar na igreja. Não é uma tradição que a gente tem que cumprir, mas é a Tua palavra que tem que ser vivificada dentro de nós. Nessa dependência nós cremos que será pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então Paulo, ele fala que não se envergonha do Evangelho. Então o que quer dizer esta palavra Evangelho? Você começa a fixar sua mente aí. A palavra Evangelho quer dizer boas novas, ou seja, boas notícias. Boas notícias. A palavra do Evangelho não são más notícias, são boas novas, boas notícias. Então Paulo está dizendo, eu não me envergonho dessas boas notícias. Por quê? Porque isto é o poder de Deus. Então, presta atenção, geralmente a gente pensa que poder de Deus, você já viu
no final do ano aquela queima de fogos, né? Então a gente pensa que poder de Deus é coisa prateada, brilhando, explodindo, né? Muitos têm na mente que poder de Deus é uma coisa assim, que brilha, que acende, né? Mas ele fala que o evangelho, essas boas novas, essas boas notícias, isto é o poder de Deus. Agora, poder de Deus para quê? Direcionado para um ponto central. Poder de Deus para salvação. Poder de Deus para salvação. Então, o que é salvação? É tirar alguém da destruição, tirar alguém do cativeiro, tirar alguém da condenação eterna, tirar alguém da morte, da escravidão, tirar alguém das mãos do diabo. Então, salvação significa tirar alguém de algo que ela estava escravizada, destruída, dominada, e pôr ela numa posição intocável por aquilo que dominava a vida dela. Então, o evangelho é o poder de Deus, que faz isso, que arranca a pessoa da escravidão, do cativeiro, que arranca a pessoa da mão do diabo, arranca a pessoa da prisão, arranca a pessoa da condenação eterna. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Acredita em quê? No evangelho. Então, essa fé que ele mostra aqui, não é uma fé em leque que acredita num monte de coisa, acredita em qualquer coisa. Não é uma fé centralizada no poder de Deus, centralizada no evangelho. Então, para todo aquele que quer, pode ser judeu e pode ser grego. Depois ele fala, a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, uma fé crescente. Ele diz que o evangelho começa com uma pequena fé, mas na medida que ele vai entrando no evangelho de fé em fé, ele vai crescendo. E depois ele diz que o justo, que é aquele que foi justificado no evangelho, ele não vai viver pela fé de outras pessoas. Então, você tem que entender isso. Cada um de nós é chamado por Deus para viver por sua própria fé. Nós não somos chamados a viver pela fé de outras pessoas. Nunca esqueça isso. Está com um problema, você que tem que crer. Não é alguém que vai crer por você. Você ouve alguém dizendo assim, não precisa ter fé, vem aqui que a minha fé vai resolver o teu problema. Isso é bonito, mas é a coisa mais mentirosa que existe, porque Deus chama a cada um de nós a viver pela sua própria fé. A mulher não pode crer para o marido não pode crer pela mulher. Cada um tem que crer por si mesmo. A fé é uma coisa individual, assim como a salvação é uma coisa individual, a fé é uma coisa pessoal, individual de cada um. Então deleta essa coisa assim, ó, que você depende de alguém que vai crer por você, que alguém vai ter uma fé no teu lugar que vai resolver o seu problema. Não, é você que tem que crer, é a tua fé que tem que crescer, é você que tem que entender o evangelho para você viver pela tua própria fé. Então o evangelho torna você uma pessoa independente de quem quer que seja. Você passa a ser dependente única e exclusivamente de Deus. Você não vai ter a tua dependência posta em ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, em ninguém, a não ser em Deus. Então o evangelho é o quê? É o poder de Deus. O que é o evangelho? As boas novas, boas mensagens, boas notícias. Nunca esqueça isso, meu irmão. São as boas novas. E hoje eu quero abordar uma boa nova. A minha intenção é sempre, ao pregar, trazer para você segurança. A pior coisa é você estar numa igreja que impõe medo sobre você, que põe destruição sobre você, que te encurrala e te aprisiona e sempre mantém você debaixo de medo, porque o evangelho não nos mantém debaixo de medo. O evangelho nos mantém em liberdade. Então, sempre quando eu prego para você, eu quero nunca pôr você debaixo de cativeiro, mas manter segurança, mostrar para você
que o Evangelho lhe traz segurança. Então, entre essas muitas boas novas de grande alegria, essas boas notícias, eu quero trazer uma que nos traz muita segurança, nos traz confiança, firmeza, não é? Então vamos começar a trabalhar nisso. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Aqui eu falo muito sobre isso. Nós vamos ler desde o versículo 1 do capítulo 2 da 1 de Pedro. Então, versículo 1 de 1 de Pedro 2. Despojando-vos, porém, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Para quê? Para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Agora ele direciona tudo para Jesus. Olha lá. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosa, mas para os descrentes, pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Agora ele direciona tudo para a igreja, para nós. O que ele fala de nós? Vós, porém, tratando-se de quem? Do crente, da casa espiritual, daquele que deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. Então ele diz: vós, porém, o que nós somos? Nós não somos nenhum encapetado, oprimido, endemoniado, amaldiçoado, dominado pelo diabo. Nós não somos essa gente. Para você fazer o crente entender que ele não é isso, que ele é templo do Espírito Santo e o demônio algum entra na vida dele, que ele não é um amaldiçoado, porque Cristo se fez maldito, o crente é um abençoado. Como é difícil mostrar que o crente é um redimido pelo sangue da cruz, é um liberto, que ele acredita mais que é preso do que é um liberto. Então ele diz que nós somos isso aqui, ó. É você mesmo, sou eu. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar, para que nós proclamemos as virtudes. Agora olha bem esse restante do versículo. As virtudes de quem? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados das trevas. Nós vivíamos nas trevas, na mão do diabo, perdidos, mas um dia Deus nos chamou, fez uma obra, nos retirou de lá, das trevas onde nós andávamos, nos libertou, fez de nós um povo santo, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar essas virtudes, para falar dessas coisas. Então ele diz: vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo. Nós não éramos povo antigamente, mas agora sois povo de Deus. Nós não tínhamos alcançado a misericórdia quando vivíamos nas trevas, mas agora que saímos das trevas, alcançamos a misericórdia de Deus. Então, tenha sempre em mente isso. Você sabe que o que está na tua cabeça é que vai reger a tua vida. Se na tua cabeça está implantado o Evangelho, no teu coração, você conhece o Evangelho, é isso que vai governar a sua vida.
Se na tua cabeça está implantada prisões e tradição e muitas coisas do Velho Testamento que escravizam, é isso que vai governar a tua... É isso que você vai ver. Você é aquilo que está aqui, ó. Então, por isso que você tem que ter uma mente esclarecida, voltada para o Evangelho, que crê no Evangelho, vive o Evangelho, pela tua própria fé. Então ele diz, né? Ele fala, nós somos uma raça eleita, você tem que se ver assim, porque é Deus que fala. Você não está sendo arrogante, se achando alguma coisa, se exaltando. Não, você está pondo a tua mente em linha com a palavra de Deus, com a verdade. Está pondo o teu coração e crendo em linha com a palavra de Deus, aquilo que Deus declara a teu respeito. Sacerdócio real, nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Pensa nisso. Você consegue um dinheiro, você compra uma casa, o que você faz? Você faz uma escritura, vai lá no tabelião, registra a escritura, tudo direitinho. Aquela casa passa a ser tua propriedade. Tem um registro, tem uma escritura que comprove que você é o dono. Agora, se vem alguém lá para te roubar as telhas, tirar o vitrô, sujar o seu muro, a casa é tua. Você vai deixar isso acontecer? Vai deixar? Vai deixar eles derrubarem o muro, roubar a sua janela, entrar lá dentro, lá, tirar as torneiras? Não, você vai pelejar porque aquela casa lhe custou alguma coisa, é tua. Foi registrada no teu nome. Pertence a você, então você vai pelejar por ela. Sim ou não? Agora a pergunta é essa, se você é propriedade exclusiva de Deus, qual é a escritura, a garantia de que nós somos propriedade de Deus? Deus também tem uma escritura. Qual é a escritura? A escritura é que todo salvo, todo aquele que é propriedade exclusiva de Deus é selado com o Espírito Santo. A escritura que nós somos de Deus é o selo do Espírito Santo que está dentro de nós. Então todos nós temos uma escritura. Qual é? Selados com o Espírito Santo. A garantia de que nós somos de Deus. Então Deus vai deixar você ser minado, ser tocado, ser destruído, ser caído? Não vai. Porque Ele é o teu possuidor, o teu dono. Te selou, lavrou uma escritura no teu coração. Então muitas vezes nós temos uma visão de que Deus nos entrega o tempo todo para o mal. Temos uma visão que Deus nos entrega na mão do diabo, que Deus nos entrega a um monte de coisa. Alguns falam até que é a mão de Jeová pesando sobre as pessoas, que não tem nenhuma visão da grandeza da misericórdia de Deus. Então na mente de muitos, Deus entrega a ele o tempo todo. É uma propriedade que Deus deixa ser minado o tempo todo, mas Deus não faz isso, meu irmão. Qual a visão? Como você enxerga Deus? Você enxerga um Deus rude que te penaliza o tempo todo? Você enxerga um Deus que te cobra mais do que você pode fazer? Que exige mais do que você pode ter? Você tem uma visão de um Deus que você é filho, ele te entrega na mão do diabo, permite que o diabo toque na tua vida? É assim que você vê Deus? Ou você vê um Deus que te guarda com seu poder, que te preserva, que te ajuda, que te empurra, que te guarda de todo mal? Caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, tu não serás atingido. Como é que você vê Deus? Se nós somos propriedade dele. Isso é uma coisa pessoal. Isso, se o pai crê, se o filho não crê, o filho está fora disso. A fé do pai não vai funcionar para o filho. Isso, se o filho crê e o pai não crê, o pai está excluído disso porque não crê, mas vai se cumprir na vida do filho. É pessoal de cada um. Geralmente a gente quer ter uma fé para todo mundo, mas não é. A fé é uma coisa pessoal, eu já disse. Eu vejo um Deus que guarda, um Deus que tem misericórdia, um Deus que não me entrega na mão do diabo, um Deus que luta por mim. E se alguma coisa na minha vida acontece que eu não entenda, eu tenho certeza que Deus não falhou. Sou eu que não entendo por quê. Mas aí eu vou naquele versículo que diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Para o bem de quem?
daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, coisas que nós não entendemos que aconteceu na nossa vida, você pode ter certeza que elas contribuem para o nosso próprio bem. Você aceita isso? Então, tenha a visão de um Deus grande ao seu favor, um Pai que te comprou, que te chamou das trevas para a luz, um Pai que não é fraco, que não deixa o diabo te tocar o tempo todo, que não quer que você viva em sofrimento. Qual pai, por pior que seja, quer ver o filho em sofrimento e traz sofrimento para o filho, traz doença para ele ficar doente? Tem gente que acredita que Deus ainda manda doença para o filho de Deus. Qual pai que faz? Você quer mandar uma doença para o teu filho? Você está lá com aquela criança com 40 de febre, né? Glória a Deus, tem o que mandar. Não, você é humano, defeituoso, não faz isso. Sofre por isso e Deus. Se você tem uma visão distorcida de Deus, você vai até crer que Deus mandou. Mas Deus não mandou. Porque Deus é o teu Pai. Então, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aconteça o que acontecer. Por isso que eu quero individualizar a coisa. Individualizar. Paulo disse, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Como sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Então, a fé da mulher não salva o marido. E nem a fé do marido salva a mulher. Ele pôs dúvida se o cônjuge vai ser salvo ou não, na incredulidade dele. Então não é uma questão de eu crer e ter que acontecer tudo, é uma coisa individual isso aí. Então, pessoalmente, se você crer nisso que eu estou te dizendo, assim será com a sua vida. Então vamos trabalhar um pouquinho e mostrar que o Evangelho traz para nós essa boa notícia, que nós somos resgatados e comprados por preço. Você teve um custo, assim como você compra uma propriedade, paga por ela, não vem de graça. Assim Deus também te comprou. Ele pagou por tua vida. Ele pagou por tua vida. Você não veio de graça para ele. Apesar de ele ter feito você, ele pagou por tua vida para que você pertencesse a ele. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isso é para te trazer segurança no coração, uma fé forte, que sabe que Deus está com ele, que Deus não te abandona, entende? Para você andar todos os dias com a cabeça erguida, mesmo no meio dos problemas, mesmo que haja até necessidade, maduro na fé, consciente, uma fé inabalável, firmada no Evangelho, na boa nova de grande alegria. Então, 1 de Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, ele faz uma pergunta. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Analise um pouquinho isso aqui. Olha, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, aonde está o Espírito Santo? Fora ou dentro de nós? Dentro de nós. Também está fora, mas se você é salvo, é selado, o Espírito habita dentro de você. Não estou buscando o Espírito Santo exterior. Vou buscar ele. Cadê ele? Vou buscar. Estou sempre, espera um pouquinho. Eu nunca vi alguém no Novo Testamento falar, busca o Espírito Santo, busca muito ele, buscai os dons, mas o Espírito está dentro de nós. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, é o templo onde o Espírito Santo habita, o qual você tem da parte de Deus, e vocês não são de vocês mesmos? Por que nós não somos de nós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Então nós somos comprados por preço. Foi pago pela nossa vida, foi pago pela nossa vida. Você não veio para a mão de Deus de graça. Cristo pagou por tua vida. Por isso que é a segurança do Evangelho. Foi comprado por Deus, adquirido por Deus, estou guardado, sou dele, ninguém me arranca das mãos dele, em hipótese alguma. Quem é o diabo? Que poder o diabo tem para vir mexer na propriedade de Deus?
mexer naquele que foi comprado por Deus. Não tem autoridade nenhuma. Mas a fé do medo, crê que o diabo está na vida do crente, pondo a mão o tempo todo, põe a mão na cabeça, nos negócios, em tudo que ele faz é o diabo. É assim que ele crê. Eu não creio assim. Porque fostes comprados por preço, agora o que eu vou fazer? Vou glorificar a Deus no meu corpo, vou usar o meu corpo em retidão, não vou viver na prostituição das coisas erradas, não é? Vamos para outro texto, aí mesmo, no próximo capítulo, capítulo de número 7. Então, Paulo fala assim, a partir do versículo 20. 1 Coríntios 7, 20. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livres, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. O que é? Permaneça na vocação que foi chamado. Vamos supor, a pessoa estava trabalhando num lugar e o patrão faz uma coisa errada. Ela encontra Jesus. Primeira coisa que eu vou falar para ela, ó, não, larga o patrão, larga tudo, já querem mudar a vida dela, porque ela aceitou Jesus. Não, permaneça tudo igual, aonde você foi chamado. Não queira mudar tudo, transformar, é Deus que muda. Se a pessoa é escrava, não se importa com isso, permaneça aí. Mas se vier a oportunidade de você ser livre, aproveite. Entende? A pessoa, a moça encontrou Jesus, vive 10 anos com uma pessoa que não quer casar. Encontrou Jesus, ela se uniu a essa pessoa que não quer casar há 10 anos, pela lei natural, já é marido dela, é ou não é? Aí vamos falar para ela, larga, muda tudo, que você agora encontrou Jesus. Calma! Você vive há 10 anos com uma pessoa, é pai do seu filho, só porque não casou no papel, já quer acabar com a vida da pessoa. Larga, não vou batizar, porque vai para o inferno, um monte de lei. Permaneça, encontrou Jesus assim, foi chamado, fica assim, vai orando agora que Deus vai mudar a tua vida. Não destrua tudo. Eu vejo gente que destrói tudo por causa da lei. Destrói tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Permaneça, quem vai mudar a tua vida é Deus. Quem vai mexer na cabeça dele é Deus, não é a tradição da tua igreja. Agora, por que não batizar uma pessoa que encontrou Jesus? O batismo é para pecador, não é para santo. Me ligou uma pessoa, pastor, eu estou numa situação assim, mas para mim me batizar eu tenho que largar isso, largar. Ela tem que ser perfeita para se batizar, senão não batiza errado. Batismo é para pecador, gente está tudo errada, atrapalhada, que encontrou Jesus, vai sepultar a velha vida e depois Deus vai mudar a vida dela. A pessoa tem que ser, não sabe nem o que é doutrina, tem que largar tudo para se batizar. Não, batiza o pecador mesmo. Depois fala, agora você se batizou, grande responsabilidade, está tudo errado. Começa a corrigir isso, Deus vai te dar graça. Então permaneça na vocação. Olha, era escravo, não tenha medo, fique com Deus. Cada um permaneça na vocação que fosse chamado escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo do Senhor. Nós vemos as pessoas querendo mudar tudo, é Deus que muda. Às vezes a gente quer mudar as coisas, atrapalha tudo, destrói tudo. Quanta coisa de errado. Eu me converti, queria converter a família toda. Chegava lá no meu pai, isso é do diabo, aquilo é errado. Meu pai foi militar, foi para a Segunda Guerra Mundial. Trouxe lá uma cruz benzida pelo Papa. Aquilo era Deus para ele. Eu vou falar, é do demônio, ele não vai entender nada. Aí eu estava destruindo a minha família, querendo ser santo demais, querendo mudar tudo. Está assistindo novela do capeta, falava assim para minha mãe. Pô, mas meu filho fumava maconha. Não nos tratava assim, agora virou crente, começa a odiar a gente. Vocês estão entendendo? Aí um dia entendi de Deus, fica quieto. Quanto tempo você não beija o teu pai? Já faz anos que eu não beijo meu pai. Então começa a beijar teu pai, dá um abraço nele, em vez de ficar condenando a cruz do Papa.
Que a gente encontra Jesus, quer condenar todo mundo, quer converter todo mundo, não é? Quer condenar todo mundo, vem para a igreja, afasta todo mundo da gente. Aí quando eu comecei a dar um beijo, meu pai tinha uma meia carequinha assim, eu puxei minha mãe, ó. Tem bastante cabelo. Aí eu comecei, quando eu ia sair, uma gravata nele brincando, e dava um beijo aqui, ó, na carequinha dele. E parei de falar, aquilo é do diabo, aquilo é errado, aquilo larga tudo. Aí ele começou a falar, oi meu filho, tá me dando um beijo. Mudou o coração dele, mudou o coração da minha mãe. Vocês estão entendendo? Não tente mudar nada na marra, na acusação. Não fique acusando o marido. Pare de acusar, gente. Pare de apontar. Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tem que lá não larga nada. Deixa Deus fazer isso. Se a pessoa não entender, ela nunca vai largar. Nós não temos poder. Quantas vezes eu falei assim, eu não vou mais fumar cigarro, jogar fumaça, aí embora voltava para comprar um sozinho do bar, porque não conseguia parar de fumar, não conseguia. Aí fumava dois, com a bituca de um acendia a outra. Ai, que alívio, né? Quantas vezes eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu não vou fumar mais, está amarrado o diabo. Aí quando chegava em casa, assim, fazia assim, para pegar o cigarro de novo. Ai, Deus, que miserável! Não. Aí falei, Deus, eu não aguento, eu vou fumar. Aí parou. Então, a gente, sabe o que acontece, queridos? Demora anos para entender, a gente não muda as coisas na marra, no braço. A gente não se torna santo na marra. Olha, Osmar, estou riscando tudo do chão. Deixa eu vir para cá e risca aqui escondido. Deus é que faz a obra. Tenha paciência com as pessoas. O marido tenha paciência com a esposa. Ó, não tem nada a ver com isso, mas precisava falar isso. Esposa tem paciência com o marido. Ele é chato, acho que você é duplamente chata. Ele é perfeccionista, você deve ser terrível também. Pôs muito sal, então fala para pôr menos. Mas coma, né? Esse negócio de marido e mulher é uma encrenca, né? Você estava solteiro, sozinho, agora entrou numa rosca lascada, né? Eu já estou casado há 31. A rosca agora já está já rodando para todo lado. Demora 30 anos para mudar alguma coisa às vezes. Pode fazer curso de casal, pode fazer campanha, pode passar hora, pode jogar sal na comida dele escondido, saurado, né? Quando você está sozinho, fala, demônio que está nele, sai, mas não tem demônio nele. Mas se tiver 30 anos aí, vai, pim, puxa a rosca, encaixou. Oh, meu Deus do céu, não é fácil ser pecador, né? Caramba. Mas é Deus que muda. Vamos rápido, senão eu vou ficar aqui e o tempo passa e eu não entro na palavra. Agora não sei nem onde estava. 1 Coríntios 7, aí ele falou assim, versículo 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Para aqui. Então nunca esqueça isso. Tudo na igreja não é por obrigação, por escravidão. Não esqueça isso. Tudo na igreja é voluntário, é espontâneo, é o corpo de Cristo. Quando você está com uma coceirinha aqui, a tua mão não vai ali espontaneamente. Você fica assim falando, vai coçar. Ela fala, não, vai coçar. Aí, vai logo, não, né? Inconscientemente teu cérebro dá uma ordem, você vai lá e ai, que bom, né? É assim que funciona o corpo. É tudo voluntário, né? Agora, eu posso me tornar escravo de homens da organização dentro da igreja. A igreja impõe um monte de coisa, me obriga a ser assim, 1, 2, 3, 4. Então fica assim, igual. Fico dominado por uma coisa que me escraviza. E me torno a igreja, me torno o quê? Escravo de homens. Escravo de homens. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo é livre. Eu, como pastor, não posso dominar a tua vida, te controlar, bisbilhotar você. Eu posso ir na tua vida onde você me permite. Se você nunca me convidar para ir na tua casa, eu nunca vou falar, preciso ir. E se eu não convidar você para vir na minha, não apareça.
Estou brincando, aqui na minha pode aparecer. Você está entendendo? Então é assim que a gente vai se encontrando, respeitando. Agora, cuidado para não ser escravo de homens. Eu descobri uma coisa importante que eu não sabia, que mesmo dentro da igreja, nós podemos ser escravo de uma organização religiosa, de um líder que controla. Eu conheci gente que era controlada. Essa pessoa faltava um domingo, por que não veio? Cobrava-se tudo. Se era um obreiro, então banco um mês porque faltou um dia na igreja, sem dar uma explicação. Isso é escravidão. Você entendeu? Não vos torneis escravos de homens. Agora vamos para frente. Apocalipse 5, último livro da Bíblia. Apocalipse 5, 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, falando a respeito do Cordeiro, e de abrir-lhe os selos. Depois você lê esse capítulo. Porque foste morto. Agora, repare bem o preço que foi pago por você. E com teu sangue compraste para Deus, adquiriste para Deus, os que procedem de toda tribo, de toda língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes. O quê? Reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, qual foi o preço pago pela nossa vida? Quando Jesus derramou aquele sangue na cruz do Calvário. Isso é que pagou pela tua vida. Você tem que crer. Não é pouca coisa ser comprado pelo sangue de Jesus. Não é pouca coisa crer que o sangue me resgatou, me comprou, me tornou propriedade exclusiva de Deus. Você tem que entender. Você tem um dono, um proprietário, que te comprou com o próprio sangue. E ele é o teu dono e zela por você e te guarda, e te preserva. Você tem que crer nisso. Ai daquele que tentar mexer naquilo que é de Deus. Eu não vou dizer isso assim, ó. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Tem um ungido que você tem que se levantar, que não tem unção nenhuma. É blá, blá, blá só. Mas ai daquele que se levanta contra aquele que Deus comprou, que Deus adquiriu. Pensa nisso, isso é muito sério. Então nós não somos de nós mesmos. Jesus, pelo sangue dele, nos comprou, nos chamou das trevas para a luz. Quem é o diabo? Eu falo isso, porque eu sei que o diabo foi despojado. Eu não creio nesse poder do diabo que todo mundo fala, o diabo, tudo é o diabo, é o demônio, esse evangelho supersticioso que captura a mente da pessoa debaixo de medo de diabo. Nós somos comprados. Quem é o diabo para tocar naquilo que Deus comprou com seu próprio sangue? Então, olha como você está seguro. Se você não se ver seguro no Evangelho, não entender a boa notícia de grande alegria, essa é uma. Não crer, eu vou viver pela fé em quê? Viver pela fé no Evangelho, nas promessas, na verdade do Evangelho. Então isso não é real para você. A fé torna essa informação viva, real para você. Agora, se eu não creio, eu sou inseguro, eu estou assim, ou é ou não é, eu tenho medo, não estou, eu não tenho maturidade dentro de mim, firmeza dentro de mim. Então você foi comprado por preço. Vamos lá, Atos 20, que você já sabe bem. É tão poderoso isso que eu estou te dizendo, meus irmãos. O Evangelho é o poder de Deus. E dentre estas boas notícias, esta é uma, é Atos 20. Vamos ler alguns versículos. Atos 20, 24. Vamos lá. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Isso Paulo falando. Contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. Qual o ministério que ele recebeu do Senhor? Não é nada referente à lei. Não é pregar Moisés, não é pregar a lei. Não é, olha lá o que ele recebeu do Senhor, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, o ministério de Paulo não tinha nada a ver com o Velho Testamento. Era o evangelho revelado por Senhor Jesus Cristo, direto a ele, como ele diz em Gálatas. E ele tinha que testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso era o ministério de Paulo.
Você pode ver que Paulo não nos leva a praticar coisas da velha aliança. E quando ele cita alguma coisa da velha aliança, ele mostra que aquilo mudou, que aquilo se transformou, que existe algo que foi posto no lugar daquilo através de Jesus Cristo. E depois ele fala assim: agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Vocês estão entendendo? O que Paulo pregava? Paulo não ficava só assim, ó, cura, prosperidade. Ele ensinava todo o desígnio de Deus. E onde eu encontro esse desígnio de Deus abertamente? No Evangelho. É explanar o Evangelho, é o desígnio de Deus. Então Paulo explanava, mostrava, revelava, pregava, construía a vida das pessoas em cima disso. E ele continua dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele fala assim, olha, a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Mas Deus é Espírito, Deus não tinha sangue. Como é que Deus pode nos comprar com sangue? Deus não tinha sangue, é Espírito. Mas um dia Deus, na pessoa de Cristo, se encarnou. E Deus passou a ter sangue num corpo semelhante ao nosso. Por isso que Jesus Cristo é Deus. Ele não é um Deus menor, como o testemunho de Jeová fala. Ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo é Deus. Então Deus não tinha sangue, mas quando ele se encarnou, o Verbo se fez carne, ele passou a ter sangue. E quando ele vai para a cruz do Calvário e derrama esse sangue foi através do mesmo que ele nos comprou para Deus. O próprio Deus nos comprou para ele. Com seu próprio sangue, ele passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então isso, pensa um pouquinho, você foi comprado, meu irmão. Comprado, resgatado. O Evangelho é o poder de Deus, te mostra isso. E isso não nos mostra em escravidão. Isso não nos mostra na mão do diabo. Isso não nos mostra fracassado. Isso não nos mostra entregue ao cativeiro. Isso mostra a grande redenção. O grande poder de Deus, o poder do sangue de Jesus que nos comprou para Deus. Nós somos dele definitivamente, meu irmão. Definitivamente. Você pode falar, mas pastor, eu estou R$100 no bolso. Não é que você tem 100 não, você está R$100 mesmo. Mas isso não altera a palavra de Deus. Ah, pastor, eu estou num aperto financeiro. Mas isso não altera a palavra de Deus. Pastor, eu ganho tão pouco, mas isso não altera a palavra de Deus. Não é o diabo na tua vida, é a condição social do país, meu irmão. Eles falam assim: Deus está comigo só se eu for rico, se eu for pobre eu estou na maldição. Isso é mentira. Onde está escrito isso? Só se eu tiver dinheiro que Deus está comigo. Se eu não tenho, eu estou amaldiçoado e não tenho fé. Isso é mentira, isso não é o Evangelho. E se eu perder emprego, isso não se altera. Deus está comigo, a mesma coisa. Mas eu vivo num mundo caótico, numa sociedade corrompida, num país que melhorou, porém ainda tem muito problema. E qualquer um crente que é de Deus pode perder o emprego, e não é maldição. Uma condição, ele está envolvido num todo político, num todo social que está sujeito a isso. Você entende ou não? Mas a palavra não se alterou. Então você foi comprado com o próprio sangue dele. Veja assim, amanhã quando você for trabalhar, fala assim, olha, a propriedade exclusiva de Deus, saindo para trabalhar. Veja assim. O problema é que a nossa mente sempre vê a gente fracassado, triste, destruído, angustiado, para baixo, tudo problemático, tudo difícil. A nossa mente caída, ela é projetada para o mal, para a autodestruição. Então a gente fica preso nisso e não olha a palavra de Deus, o qual nos comprou com seu próprio sangue. Só mais um pouquinho, continua a leitura. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele.
Portanto, vigiai, lembrando-vos, olha o que Paulo fazia, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, encomendo-vos a quê? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Olha, a palavra da graça tem poder para edificar, dar herança entre todos os que são santificados. Então Paulo fala, olha, eu vou partir, mas entre vocês vai surgir lobos vorazes, vai querer arrastar as pessoas atrás deles. Eu lutei 3 anos e meio, dia e noite, ensinando a verdade para vocês. Agora encomendo vocês o que é a palavra da graça. Essa palavra tem poder para edificar a sua vida e dar herança entre todos os que são santificados. Nós somos comprados, meu irmão. O evangelho é o poder de Deus. O que é viver pela fé? Viver pela fé nessas verdades. A gente quer viver pela fé só assim, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá, me dá, me dá. Não, viver pela fé é eu conhecer a verdade e viver em cima dela. Crer na verdade do evangelho, seguir Jesus pautado na palavra de Deus. E se Deus quiser me acrescentar alguma coisa, Ele vai acrescentar. É Ele que vai fazer. Entende isso ou não? E para terminarmos, Efésios 1, vamos lá. Efésios 1, 11. Eu vou fazer uma grande leitura, tá? Até o versículo 14, mas é o 11 o principal. Então, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Quais bênçãos? Espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nos escolheu nele para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Allah nos predestinou para ele para adoção de filhos. Através de quem? De Moisés? Não, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para louvor da glória da sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado. E neste amado, no qual temos a redenção, fim do cativeiro, pelo seu sangue. E os pecados, pastor? E a remissão de todos os pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E Ele nos desvendou um mistério que estava vendado na velha aliança, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Agora olha o versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, nós somos feitos uma herança para Deus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, e que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Depois ele vai fazer uma oração, mas o versículo 11, digo, nele, em Cristo, digo, nós fomos feitos uma herança. Então você é uma herança de Deus, uma herança. Você acredita nisso? Você não é pouca coisa. Você não é alguém largado que tem que ficar numa guerra, num desespero o tempo todo. Você é uma herança de Deus. Ah, pastor, eu estou numa luta, mas você é herança de Deus. Calma, creia, meu irmão, creia. A fé é mais do que tudo. E para terminarmos, Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Não me envergonho das boas notícias. Essas boas notícias que é o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus, se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, aquele que foi justificado por essa justiça de Deus, ele vai viver como?
pela fé dele, pela sua própria fé. Então, uma das boas novas de grande alegria é essa, que você tem que acreditar. Você foi resgatado, você foi comprado, você pertence a Deus para sempre. Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé para terminarmos, né? Põe a mão assim no teu coração, se assim você quiser. Pai querido, o Evangelho é o teu poder, Senhor. E Ele cumpre em nós a grandeza das tuas promessas. Sim, Senhor, todos esses meus irmãos já são abençoados. Mas eu quero pedir que a verdade revelada, Senhor, venha brotar no espírito, no íntimo de cada um deles. O entendimento da verdade, não somente isso, eles entrarem nesta verdade pela fé. Porque o Evangelho é real para mim quando eu creio, quando eu não creio é só uma informação entre outras. Assim abençoe a todos, olha a necessidade do povo. Se alguém precisa de cura física, seja curado, em nome de Jesus, um socorro financeiro, que esse socorro venha em nome de Jesus. Paz no coração, a mente calma, em paz. Que isso venha, Senhor. Porque Jesus disse, deixo-vos a paz. Ele não nos deixou a ansiedade, Ele deixou a paz, Senhor. Não como o mundo dá. Assim que cada um veja e creia, veja e creia. E saia daqui com uma mentalidade nova, renovada. Declaro a bênção sobre todos pela fé em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então fala para o teu irmão, meu irmão, graça e paz, meu irmão. Fala para ele, graça e paz. Tem uma semana de paz, graça e paz. Ai, que cedo.